Elvis Presley. Well Down. Só no refrão. Olha lá. Aqui. É isso aí, minha gente. No clima de Elvis Presley, ó. Sexta-feira, iniciando mais um programa Bendita Hora ao vivo aqui na Rede Vida e Televisão. Nesse clima gostoso de Elvis Presley cantando Well Down. É isso aí, minha gente. E o padre aqui com convidados maravilhosos. O padre já vai já apresentar para todos vocês. Mas antes, vem junto comigo agora. Vamos rezar, vamos entregar tudo ao nosso Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, minha gente. Olha, o padre vai começar falando aqui meu lado direito, o seu esquerdo aí. Ela é queridíssima aqui, cientista, descobriu Parkinson há mais de 10 anos. Já esteve lá no Tamo Junto com o padre, aqui no Bendita Hora. Tenho o prazer de tê-la aqui novamente, minha querida Daniele Lanzer. Danielinha, Deus abençoe você, minha linda. Obrigada, padre, mais uma vez por dar a oportunidade. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Você é muito querida. Obrigada. Viu? É, e muito importante para nós. Ele é um neurocirurgião fantástico, maravilhoso, competente. Gosto muito dele. Mais uma vez aqui no meu programa, ele, doutor Kleber Duarte. Doutor, estamos juntos sempre. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço o carinho. Pela sua participação com a gente aqui, que sempre nos ajuda. Meu lado esquerdo, seu direito, comigo aqui, Padre Marcos, ele está vindo pela primeira vez. Cirurgião vascular, doutor Márcio Steinbruck. Steinbruck. É isso aí, doutor Márcio. Prazer, seja bem-vindo. É todo meu, que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser. Muita alegria, viu? Obrigado. Ele é um daqueles grandes psicólogos que a gente traz aqui. É que ele tem um fino trato para falar da psicologia humana. Eu gosto demais dele, não só eu, como muita gente. Doutor, para mim é doutor Daniel Rochel. Só o nome que às vezes vai dar uma tropeçada, né? É. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre bom estar aqui. Maravilhoso. Gente, olha, então vamos lá começar. Vamos aqui, falando da primeira notícia já. E vai ser com ela, hein? Olha só. Abril, mês de consciência da doença de Parkinson. Vibrar com Parkinson. Olha aqui, nós estamos com essa tulipa, que é isso, Dani, que é um dos símbolos mundial. A tulipa vermelha é o símbolo mundial da doença de Parkinson. Isso aí, associações do mundo todo utilizam a tulipa como um símbolo das suas logo, né, para suas instituições. É bonito, né? E você estava falando para mim ali que aqui a base que foi feita, tão bonito isso aqui, a base foi feita com um frasquinho do remédio do Parkinson. Esse é o remédio considerado padrão ouro, né, para o tratamento da doença de Parkinson. Sim. Então, assim, pessoas que têm Parkinson geralmente não conseguem viver sem ele. Então, a gente acaba utilizando muito esse medicamento. Eu estava acumulando muito em casa. Falei assim, eu vou dar algum destino, transformar algo que às vezes parece dor, mas na verdade em algo bonito, né? Enfeitar. E a Dani, a gente chama carinhosamente de Dani. A Dani é uma pessoa muito ativa aqui conosco, cientista, olha só, gente, cientista, uma moça nova, e já há 10 anos, né, Dani? Você está passando por essa experiência? 20 anos já. 20 anos que eu comecei os sintomas motores, completa agora em julho, mas que eu recebi o diagnóstico vai completar 14 anos. 14. Eu fiquei 6 anos aí sem saber o que eu tinha.
e a doença foi avançando, e pelo fato na época de eu ser bem jovem e também não apresentar o tremor, que é considerado, as pessoas quando falam em Parkinson relacionam ao tremor, né? E é muito mais do que isso. E como eu não tinha essa característica de tremor, então foi o que dificultou mais ainda o meu diagnóstico. É uma doença que a gente, assim, por exemplo, você ainda é uma mulher nova, bem nova, e começou jovem ainda, né, como você disse. Normalmente a gente sabe dessas doenças, parece que elas, quando se tem alguns sintomas, já são em pessoas com mais idade. O mais comum é a partir de 60. O mais comum, mas não significa que uma pessoa nova possa não ter também. Né? O doutor também está aí, é neurocirurgião. Realmente está ligado, assim, com o que, assim, um pouco, doutor, também? Só para a gente estar... Está ligado com um pouquinho com a tendência, com a genética, com a propensão e com fatores externos que causem. Assim, o Parkinson, apesar de ser mais comum acima de 60, mas também é presente, assim, chega a ser diagnosticado como doença rara, mas em pessoas jovens. Assim, tem o doente com Parkinson que começou os sintomas aos 19 anos. Aquele ator lá também conhecido norte-americano, ele também era mais novo. Michael J. Fox. Ele começou... Começou com 30. Com 30, né? 30 também. E você com que idade começou? 29 para 30 também. Mais ou menos uma idade próxima, né? E como é que você convive com isso assim, Dani? Acho que é importante falar para as pessoas que nos acompanham, porque você é uma pessoa que eu conheço você particularmente, a gente percebe que você tem uma alegria, você é uma pessoa que tem uma vida normal como a nossa. Mas como é que é? Porque você tem momentos, você tem tremores, às vezes te dá algumas pequenas crises, você está comentando aqui. De distonia. Você precisa ter sempre um remedinho por perto, você tem que tomar, aí acalma. Como é que é isso daí? Como é que você, porque é uma coisa muito pessoal, como é que você convive sabendo que você tem essa enfermidade? Bom, no início foi bem difícil, eu fiquei 2 anos e meio em depressão profunda, só chorava. Não conseguia, achava que a minha vida tinha acabado, que era esperar definhar e morrer em seguida. Foi um processo muito sofrido, muito doloroso. Então foi como se eu tivesse, eu falo assim, que eu morri em vida para renascer uma outra versão. Então tive que me reinventar e, eu entendi que não é o Parkinson que eu tinha que aceitar, era a nova versão da Daniele. Porque os sonhos eu tive que mudar, eu tive que readaptar tudo, né? Vivendo teoricamente a mesma vida. E normal não tem nada de normal. Logicamente, assim, quando eu faço lives, quando eu tento sair na rua, eu sempre tento estar sob efeito da medicação. Mas conforme o avançar da doença, esses períodos vão diminuindo muito. Então tem gente que fala assim, você já tomou seu remédio hoje? Eu falei, não, eu tenho que tomar remédio várias vezes ao dia, não é uma vez só. Então, a gente oscila muito. Então eu fico bem, fico ruim, fico bem, fico ruim. Então isso atrapalha muito. E você ter que lidar com isso todos os dias é muito complicado. Então tem que ter resiliência, tem que ter fé, tem que ter força. E chegou um momento também que eu comecei a pensar, falei assim, me jogar na cama e sofrer vai ser a mesma coisa de eu tentar lutar, só que o resultado vai ser diferente no final. Então assim, o diagnóstico eu não consigo mudar, mas a forma como eu lido com a doença, isso eu posso determinar. Poxa, que coisa, isso aí essa forma de lidar com a doença, isso aí acho que é o ponto central, né? Acho que aí cabe de cada um também. Você está tendo você luta, você procura reagir para que essa doença não te domine de uma maneira mais agressiva, digamos assim. Tem dias que eu choro, tem dias, lógico, todo mundo, até quem não tem Parkinson chora. E tem gente que fala assim, mas você é forte, você não chora. Eu falei, não, eu choro, tem dias que eu acabo de chorar, mas eu enxugo as lágrimas e depois vou fazer o que eu preciso fazer, o que eu dou conta de fazer. Perfeito. Então, todo dia é uma surpresinha nova com o Parkinson, porque o Parkinson não é uma doença que você é acometido por ela e ela estabiliza, ela vai evoluindo. Então, todo dia você tem que se adaptar a ela. Perfeito. Olha só, tá vendo, gente, que testemunho forte pra gente, né? E faz a gente pensar bastante coisa um pouquinho sobre nós, né? É isso aí. Olha, Dani, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o mês de conscientização também, que é importante, né? O que as pessoas podem procurar, depois o médico também pode nos ajudar, fazer uma prevenção, né? De repente, não sei se tem como ir prevenindo, claro, eu acredito que sim, tudo, né? Tem como você prevenir, fazer um diagnóstico antecipado, olha, parece que você tem uma tendência, então é bom, vamos fechando aqui as lacunas. Já nós vamos voltar a falar sobre isso, tá bom? Vamos mais uma notícia aqui, bora. Evitar conflitos pode não ser uma qualidade,
mas sim uma característica que você adquiriu depois de um trauma de infância. Ô, Daniel, eu achei legal isso aí. Pode ser que evitar conflitos pode não ser uma qualidade, né? Porque às vezes você vai ter que entrar num conflito para resolver certas coisas. Mas aí eu gostei dessa colocação aí. Adquiriu depois... pode trazer características que você adquiriu depois de um trauma de infância? Sim. Tem pessoas que evitam conflitos a todo custo. E aí, num relacionamento, nós o tempo todo estamos nos relacionando com as pessoas. E tem conflitos. A gente, às vezes, tem desavenças, a gente tem que parar, conversar sobre aquilo. E tem pessoas que fogem. Até se separam, acabam bloqueando a pessoa, se afastando, não consegue lidar com o conflito. Isso pode ter raízes na infância, dependendo do relacionamento que essa pessoa foi construindo com os cuidadores. Então, tem famílias muito disfuncionais, onde tiveram muitas brigas, muitas discussões. Os pais eram muito leviano com aquele filho. Então, tudo isso foi gerando um sentimento de dificuldade em lidar com conflitos. Porque acho que quando a gente fala de trauma de infância, eu acho que eu entendi perfeitamente o que você colocou e concordo no número, gênero e grau. Mas quando a gente fala trauma, não sei se é... Porque o que é um trauma? Acho que seria interessante falar. Acho que um trauma é uma coisa muito grave que pode acontecer. Por exemplo, uma criança que é abusada afetivamente, sexualmente, de um adulto no qual ela guarda grande expectativa, está muito perto dela. Isso. Ela é abusada e ela é coagida a não contar para ninguém. Isso é um trauma. Isso é um trauma. Isso é uma quebra de uma coisa muito forte. Um trauma de alguém que, de repente, estava cuidando de você, sempre ali, de repente morre, desaparece, você não sabe o motivo, pode criar um certo trauma. Agora, não sei se eu estiver errado, você me corrija, porque você é o psicólogo. Agora, essas controvérsias familiares, brigas, como você exemplificou, elas podem te trazer dificuldades onde vai ter facilmente um conflito, você vai entrar. Sim. Mas não o trauma no sentido... É que se você estiver, por exemplo, você falou da questão do abuso sexual... Porque eu acho que trauma é uma coisa muito gravíssima mesmo. Mas você pode conviver num ambiente onde tem abuso emocional. Abuso emocional. E aí você pode sim gerar um trauma. Entendi. Porque você está mexendo com o sistema emocional daquela criança e a criança ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura emocional para lidar com situações muito perversas. E os adultos acabam sendo perversos, às vezes, com as crianças. Por exemplo, o pai e a mãe promete uma coisa e não faz, fala que vai ali e não volta, ou então deixa a criança o tempo todo, uma hora dá amor, outra hora bate, aí fala para a criança, olha, me conta o que aconteceu, que eu preciso entender para te ajudar. A criança conta, o pai vai lá e bate na mãe. Quando eu falo pai, é o pai, a mãe, os cuidadores. Então a criança começa a criar uma personalidade de muita desconfiança, medo, num ambiente onde tem muita negligência, abuso emocional. Um ambiente tóxico, onde tem muita gritaria, os pais discutindo o tempo todo. A criança está absorvendo tudo isso e vai se instalando um trauma dentro dela, no sistema emocional. Quando ela vai crescendo, o que ela começa a fazer na vida adulta? Ela começa, toda vez que aparece uma situação parecida com aquilo que ela viveu na infância, ela se afasta, ela fala, eu não quero olhar para isso de novo. Bloqueio para ela, né? Cria-se um bloqueio, porque o que é um trauma? É uma situação que gerou uma situação repetitiva, que gerou um sofrimento muito grande. Né? Então a pessoa acaba se distanciando daquilo porque ela acredita que ela não tem recurso para lidar com aquilo. Acaba tendo situações repetidas que lembram aquela infância, aquelas situações primárias com os cuidadores. Então ela faz de tudo para evitar aquilo. Ela não consegue entender que o conflito pode ser um momento da gente se conhecer, ultrapassar aquela situação e evoluir naquela relação. Não, a pessoa olha e fala, tá tendo conflito, é uma situação abusiva, eu não quero para mim. Porque ela tem já uma questão, como você explicou bem agora a questão. Eu cheguei até a ter um trauma sobre isso, né?
E às vezes ela está dentro de uma outra realidade que lembrou aquilo que ela vinha sendo repetidamente vítima, e ela se vê algo parecido. É óbvio que ela vai ter dificuldade de falar, olha, sabe por que de repente eu reajo assim com vocês? Porque ela não vai falar isso. Às vezes ela nem lembra disso. Às vezes ela não lembra disso. E aí talvez seja onde tem que ter o acompanhamento psicológico. Precisa ter um acompanhamento psicológico para ela começar a entender que as relações humanas são bem complexas, que terão, às vezes, conflitos. Não tem como você estar numa relação e não ter conflito. Mas você consegue lidar com aqueles conflitos. O conflito não é uma coisa negativa. Conflito não é discussão, não é briga. Conflito é eu pensar uma coisa, você pensar outra, e a gente tentar se entender. Só que tem pessoas que evitam isso. Né? Então, além de lidar com essa questão da psicoterapia, também às vezes fazer trabalhos em grupos, participar de algum grupo social para você começar a enxergar que as outras pessoas também vivem conflitos na vida delas e que isso é normal, todo mundo vive conflito. Né? Você acredita, como um grande psicólogo que você é, que a evolução vem acontecendo em vários estágios da vida? Sim. Na cabeça humana, a psicologia humana, você acredita que essas gerações, eu acho que não, mas eu quero saber você, que as pessoas estão evoluindo para poder compreender um pouco o espaço do outro, o contexto, antes de fazer um pré-julgamento, antes de ir para um conflito com tudo, julgar, tentar entender, olha, o que pode ter levado o que levou essa pessoa a ser assim? Você acha que ainda está muito longe do ser humano pensar dessa maneira? Eu acho que ainda está longe, mas estamos caminhando para isso, porque hoje as pessoas têm muito acesso a, por exemplo, estudos de psicologia, neurociência. Mais do que antes. Mais do que antes, comportamento. Isso aí. Só que as mídias sociais, né, a internet, ela tem causado também uma necessidade da pessoa, ela querer tudo muito superficial e pronto. Então, até os relacionamentos estão mais difíceis e as pesquisas mostram isso, porque toda vez que eu vou me relacionar com alguém e essa pessoa começa a me dar problema, eu não quero mais essa pessoa. Perfeito. Eu quero o próximo do cardápio, porque essa pessoa vai me dar problema. Se eu tenho uma opção de pessoas que eu posso me relacionar, quem me garante que a próxima não é a pessoa perfeita para mim? Entendi. Legal, hein, gente? Ó, tá vendo como que a psicologia é importante? E se nós tivéssemos todos nós essa fração de ser, entre aspas, estudar um pouquinho a psicologia, a gente talvez teria menos confusão na vida, né? Eu acho que o importante é, se tem uma pessoa que está com dificuldade de lidar com o conflito, primeiro, ela começar a trabalhar o autoconhecimento, porque ela tem que entender por que é tão difícil para mim entrar em conflito com o outro, dar voz para o outro, por que isso me incomoda tanto? Onde tem um incômodo, tem uma situação que não está bem resolvida na vida dessa pessoa, uma situação interna e uma situação de vida. Então é importante parar e olhar para isso com mais atenção. Brilhante, maravilha. Tá vendo, gente? Que legal. Aqui é papo cabeça, hein? O quê? Legal, vamos mais uma notícia? Bora lá. Vamos ver essa aqui, ó. A técnica queridinha das famosas para tratamento de varizes e vasinhos. Qual é essa técnica queridinha, doutor? Doutor Márcio, tem uma técnica queridinha das famosas? Só das famosas ou é uma técnica que está pegando com muitas mulheres aí? Na verdade, como qualquer tecnologia, técnicas mais recentes, elas acabam tomando um vulto e acabam virando um pouquinho de modismo, né? Na verdade, vasinhos, varizes já são problemas que existem há muitos e muitos anos. Houve toda uma evolução nos tratamentos, né? Quem lembra de alguma avó, alguma tia que porventura tem operado varizes há 30, 40 anos atrás, sofreu horrores, hoje em dia é tudo minimamente invasivo ou nada invasivo. Então, quando se fala na técnica queridinha das varizes, é porque ela, na verdade, está associando duas técnicas de tratamento não invasivo. Uma delas é o laser. Laser? Né? Esse caso aí? O laser, aquilo lá é a ponteira do aparelho. Certo. Né?
E associa-se a isso a escleroterapia, a aplicação, a injeçãozinha, ou como o leigo chama, secar os vasinhos. Entendi. O que acontece com isso? Quando se faz a associação de duas técnicas, nós estamos associando uma técnica física com uma técnica química. Então, antigamente, quando se faziam as aplicações, o líquido que entrava nos vasinhos irritava a parede interna desse vaso, ele inflamava, o vaso se fechava e ele era absorvido. Simples assim? Não, óbvio. Tudo dependia da reação do organismo, da concentração do medicamento, do calibre do vaso e tudo mais. Com a evolução, se chegou ao tratamento com laser. Né? Agora, veja bem, o estudo do laser, eu estou formado há 40 anos, já se fala em laser há quase todo esse tempo. Só que agora, nos últimos 15 anos, é que se chegou ao tipo de laser ideal para se tratar dos vasos. Entendi. Né? Então, ele usa a energia física, ou seja, o calor de um raio luminoso, uma energia elevada, atravessa a pele, que atravessa o vaso, e dentro do vaso, aquela energia vai ser absorvida pelo sangue que está lá dentro. E isso também irrita a parede interna do vaso, da mesma forma que a química. Porém, a gente usa o laser mais para vasos um pouco mais calibrosos. Porque como o laser ele tem regulagens, configurações que dependem da cor de pele, calibre de vaso, uma série de fatores, a gente consegue fazer uma programação que pegue determinados calibres de vasos, chegando até pequenas varizes. Então, o laser, hoje, ele diminuiu sobremaneira a indicação de procedimentos cirúrgicos. Procedimentos pequenos, óbvio, os grandes não tem muito jeito, né? E aí, associando o laser aos vasos maiores e a escleroterapia aos vasos menores, a somatória gerou um trabalho com uma eficácia muito maior. Agora, tem um detalhe, nessa imagem, o que está em verde também é um equipamento muito recente, chamado VenViewer. Esse está contribuindo muito. Isso eu sempre gostei de verde por causa dessas coisas assim. Sempre é inovadora, traz uma coisa mais segura. Mas o engraçado é que ele é verde, mas a luz é infravermelha. O doutor já viu que ele não é palmeirense. Não sou, mas tudo bem, ninguém é perfeito. Mas é legal que o verde, então, tem uma aplicação científica. Sim, mas o tratamento, esse tratamento das queridinhas, né? Que não é só das queridinhas, lógico, isso aqui é democrático. Mas esse aparelho, ele é tão importante ou até mais do que a técnica que está sendo usada, porque esse equipamento, ele consegue fazer com que enxerguemos veias que estão abaixo da pele e que os olhos não se vê. Olha que interessante. Só que tem uma coisa, os vasinhos, eles formam como se fossem galhos. Galinhos, assim. Né? Só que todo mundo imagina que isso seja um problema meramente estético. Não é, ele incomoda a estética. Mas aquilo lá, aqueles vasinhos são capilares, que deveriam ser microscópicos, e que drenam o começo, né, o primeiro sanguinho recolhido, drenam para veias que estão abaixo da pele. Eu costumo fazer uma analogia, desculpa que eu falo muito, tá? Eu costumo fazer uma analogia com um caninho que sai da pia do banheiro. Você lavou a mão, aquela água entra no caninho. Certo. Aquele primeiro caninho equivale ao capilar. Só que ele entra na parede num cano maior. Aquele cano que está na parede já é uma veia. Então, se o cano na parede tem um problema, a pia vai transbordar. E é a mesma coisa que ocorre. E com esse aparelho, VenViewer, ele usa uma tecnologia que é a realidade aumentada, ou seja, ele filma o local com luz infravermelha, processa a imagem e projeta em tempo real, onde o que absorve a luz infravermelha, que são os vasos, eles aparecem em preto. É uma imagem negativa. E graças a isso, além do diagnóstico, ele nos guia para o tratamento. Então eu consigo dar tiros de laser nessas pequenas varizes, utilizando essa visão que eu não tinha antes. Interessante, maravilhoso, hein, gente? Olha só que a ciência
A ciência é espetacular, né? Depois eu tenho uma curiosidade, mas depois a gente fala sobre isso. Eu queria só saber se é mais homens ou mulheres que tem esse problema de vasinhos aí. Depois você fala pra gente aí. Deixa na suspense. Então, tem uns caras aí que tá cheio de vaso aí que eu tô vendo, Vamos aqui mais uma notícia aqui, minha gente. Olha aqui, ó. Esclerose múltipla. Novo estudo sugere que vitamina D pode, viu? Sugere que a vitamina D pode reduzir a atividade da doença. É isso mesmo, doutor? É isso? Sugere que a vitamina... Sugere, é isso? Tem algumas condições assim que comprovadamente não funciona. Mas essa é a primeira vez em que se prova que complementação terapêutica, ou seja, uma dose acima da dose de suplemento, uma dose de tratamento da doença, consegue mudar o curso da doença. Olha. Isso é uma pesquisa recente, foi publicada numa grande revista britânica. Um estudo longo, quase 12 anos de estudo. Poxa. E fez diferença na evolução da doença, que é uma doença que ela não é contínua. Sim. Ela é em eventos. A pessoa tem eventos de piora e depois a doença desaparece, mas cada vez que a pessoa tem esses surtos de piora, ela fica um pouquinho pior. Ah, entendi. Então, o advento desses surtos diminui com suplemento, não é suplementação terapêutica. Certo. É dobrar a concentração normal. Pô, que legal, isso é uma grande descoberta, né? Sim, porque na realidade é a primeira vez que se comprova realmente que a vitamina D, em dose terapêutica, tem efeito imunossupressor contra a desregulação do processo inflamatório. Porque todas essas doenças são decorrentes de uma agressão inflamatória crônica. Sim, sim. Engraçado, e a gente percebe que hoje praticamente em todos os laboratórios, os lugares que você vai se consultar, todos os médicos indicam sempre, vai fazer os seus exames, vai perceber como é que está a sua vitamina. Se você está faltando vitamina D, ele vai lá e pede para você começar a consumir. Tem uma coisa interessante, em 2012 para 13, numa reunião do serviço no HC, o endocrinologista que participa do grupo falou o seguinte: olha, esse exame aqui, esse exame aqui, esse exame aqui, eu trocaria pela dosagem da vitamina D, porque não tinha como padronização. Aí o que aconteceu? Houve uma epidemia de avaliações de vitamina D e realmente a população tem doses baixíssimas de vitamina D. Pois é. Baixíssima. Abaixo daquilo que é normal. E o normal é aquilo que faz com que o organismo funcione bem. Certo. E aí se descobriu, a partir daí, então vamos fazer doses terapêuticas em todos os quadros inflamatórios. Assim, muitos desses trabalhos mostraram com intenção, mas na esclerose múltipla comprovou que fez diferença na evolução da doença. Legal, hein? É um caminho, né? Que legal, que bom. E o senhor ficou bem otimista quanto a isso, senhor? Na realidade, é um caminho novo para algo que se sabe que tem um mecanismo de ação, mas que não se sabia muito bem como agia. Aí, de repente, a partir da experiência da esclerose múltipla, você pode utilizar em outras condições, não só doenças do sistema nervoso, mas outras condições inflamatórias, como reumática, uma outra condição, síndromes inflamatórias do intestino. Eu tinha um pensamento tão criança sobre isso, que eu achava que o nosso país, como é um país tropical, onde o sol é muito forte, eu falava, a gente sempre tem muito sol todo dia, o pouco que você sai, você adquire vitamina D, né? E isso é uma ilusão, né? Porque não é assim que funciona, né, doutor? Não é, porque o Brasil passou por um processo ruim, que é o processo da piora da qualidade alimentar do Brasil, por incrível que pareça. Apesar da fome ter diminuído expressivamente no Brasil, a qualidade da alimentação do brasileiro piorou. Piorou muito. Piorou muito. Assim, americanizar a nossa alimentação piorou bastante. Mas o que eu sinto é que as pessoas estão comendo com uma diversidade menor. E com isso, essas fontes das vitaminas estão se tornando mais raras. Assim. Entendi. Ver pessoas absolutamente saudáveis, na hora que você vê, a vitamina D é quase indetectável. Que coisa interessante, hein? Legal, hein? Tá vendo, gente? Vamos uma parte? Pois não? Sobre a vitamina D. Você falou do sol. Sem dúvida nenhuma. O sol é a energia que vai fabricar a vitamina D, mas se não tiver matéria-prima,
E aí é que entra a questão nutricional, você não vai fabricar. Por incrível que pareça, a matéria-prima é o colesterol. Exatamente, onde eu ia falar. Meu pai, e aí fica, né, o colesterol vilão. Não, é saber usar. Então me deixar dentro da faixa. Sim, quando eu quis dizer vilão, o pessoal chama de vilão. Exatamente, porque o que aconteceu? O que esse estudo fez? Ele isolou a terapia com vitamina D, mas corrigiu o colesterol, corrigiu doenças inflamatórias, corrigiu diabetes, entende? E ele isolou e padronizou essa evolução e mostrou que realmente faz a diferença. Olha que coisa, hein? Show de bola, tá vendo, minha gente? É uma aula aqui. Programa maravilhoso. Vamos aqui a outra doença de Parkinson ainda é subnotificada em pessoas jovens. A gente estava falando disso aí. Dados ainda concentram-se na terceira idade, gerando desconhecimento e subnotificação para idades menores. Olha, é isso que nós estávamos falando aquele momento primeiro, né, Dani? Mas eu digo que no Brasil não tem nem para pessoas da terceira idade, tem também. O que se utiliza ainda hoje são dados de mais de 10 anos atrás. Então, se você for pegar reportagem, algumas informações sobre a doença de Parkinson, você encontra ainda dados falando de 200 mil pessoas com Parkinson. É muito mais do que isso. Muita gente, o número de diagnóstico aumentou muito. E o que a gente se baseia assim atualmente, né, pessoas de associações, grupos de apoio, é baseando em dados do exterior, né, Estados Unidos. Então assim faz uma relação basicamente direta população e número de casos para ter uma ideia de como seria aqui no Brasil. Mas com certeza tem muitas diferenças, né? E aqui tem crescido muito também o número de casos de pessoas com idade inferior a 50 anos, que é o considerado Parkinson de início jovem. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que isso é uma coisa que talvez, doutor, você pode até explicar. Essa questão da pessoa ser ainda jovem, adquirir esse tipo de doença como o Parkinson. Algumas doenças graves, como por exemplo, dependendo aonde sai, para um jovem, um câncer, se ele fosse mais velho, talvez ia consumir muito mais rápido, o tratamento seria a doença seria muito mais agressiva numa pessoa de terceira idade. Como ele é jovem, às vezes ele tem uma condição melhor. No caso do Parkinson, quem adquire o Parkinson, doutor, mais jovem, também é comum ter um tratamento mais longo, ela tem condições maiores de lutar melhor com essa doença do que quem está na terceira idade? Primeiro, permite só fazer um parênteses. É o seguinte, essa questão do Parkinson jovem é tão impactante no Brasil que nem o governo reconhece. Porque tem certos medicamentos... Reconhece porque não reconhece, porque não conhece a verdade ou porque finge que está... por exemplo, tem um medicamento que é importante para diversas pessoas, principalmente as mais jovens. Esta medicação, o governo, o Sistema Único de Saúde fornecia. Agora só fornece acima de 55 anos de idade. Então, se você tem uma pessoa com Parkinson abaixo de 55, não vai fornecer? Quem determinou essa regra? Ninguém determinou. E com relação à questão do diagnóstico, o problema de uma condição crônica, como diabetes, fazendo um paralelismo. Diabetes. Quanto mais tempo a pessoa tem, mais tempo ela vai ter também dos efeitos da evolução e das complicações da doença. Perfeito. Então, por isso é que o tempo está relacionado também a efeitos. Algumas vezes essas coisas se estabilizam bem, com terapia. E terapia em Parkinson, depois a Dani pode explicar, não é só remédio. Muito pelo contrário, remédio para permitir que a pessoa entre num processo de reabilitação. Mas a terapia, por mais tempo, também pode gerar efeitos adversos. Perfeito. Então, essa junção de tempo com início mais precoce, muitas vezes no Parkinson, faz com que a pessoa, muitas vezes, tenha mais complicações quando chegam em unidades pareadas. Entendi. Então, aí já não depende só da questão da idade, é dessas terapias e como também. Que você... Também da própria evolução. Tem também a questão da genética, né, doutor? Tem vários genes envolvidos e dependendo do tipo de gene, a doença pode ser mais agressiva ou não. Então, meio que... A doença de Parkinson, sorte. A doença de Parkinson ela tem uma causa específica. A perda daquelas células nervosas que produzem a dopamina. Essa é a causa. Agora, o que causou essa perda... Aí tem um mistério. Aí tem um monte de genes envolvidos, tem questões de gerações, tem questões de epigenética. Às vezes, doenças aparecem na atual geração porque 3 gerações atrás a população se expôs à condição que provoca aquela doença. Entendi. Pô, que coisa, né?
Por isso é tão difícil de tratar a doença de Parkinson, porque ela é extremamente complexa, ela acomete cada pessoa de um modo diferente. Então, tem características, né, similares, mas você nunca vai encontrar um paciente idêntico ao outro, porque tem a questão emocional, tem a questão de como o histórico familiar daquela pessoa, Perfeito. como ela lida com a doença, então tudo influencia. Tudo influencia, porque é aquela coisa de cada um tem um biotipo, tem uma maneira diferente para poder... Como conviver com esse tipo de doença? Ela pode causar coisas diferentes em cada um. Exatamente. E aí até os médicos dizem que o Parkinson é igual a impressão digital. Cada um tem, quem tem a doença, cada um tem o seu. Porque a gente lembra também do nosso querido São João Paulo II, que teve Parkinson, e o dele manifestou, vamos dizer assim, após aquele atentado que ele sofreu. Aquilo acelerou. E aquilo dali para frente, ele começou devagar e foi começando a ter... E quando ele chegou anos depois, ele estava numa situação assim que você fala, meu pai eterno. Não, e olha que ele foi muito bem cuidado. E foi muito bem cuidado, né? Um dos melhores médicos. É. Vamos lá, gente. Mais uma notícia? Dá tempo? Bora lá. Aqui, ó. As varizes podem voltar mesmo após cirurgias. É uma pergunta. Pode pensar que era uma afirmação. As varizes podem voltar mesmo após as cirurgias? Pode, doutor Márcio? Não. Mas A resposta... já é não. É não. Não volta. Então vamos explicar. Ah. Eu costumo fazer muitas analogias. As varizes são a dilatação de veias, fazendo com que ela perca a função de transportar sangue. As veias, principalmente das pernas, trazem o sangue de baixo para cima, que são bombeadas pela musculatura da panturrilha, barriga da perna, conforme a gente exercita. Se, por conta da gravidade, há um enfraquecimento na parede dessas veias, elas se dilatam e aumentam o volume, válvulas que tinham dentro delas não funcionam mais, o sangue começa a ficar meio que vai e volta. Isso são as varizes. Quando as varizes atingem um determinado tamanho, não há outra solução senão a retirada delas através de uma cirurgia. Detalhe, hoje em dia essas cirurgias são minimamente invasivas. Então o que antigamente se fazia com cortes e pontos, hoje não existe mais. Então varizes são tiradas através de pequenos furos de agulha, uma agulhinha fininha, muito fina de crochê, e a veia safena, que é assim a famosa, mas quando está doente tem que ser tratada, hoje em dia não se tira. Se resolve por um cateterismo através de uma fibra ótica e com laser endovascular, diferente daquele outro, ele fecha a veia por dentro. Acabou. É uma cirurgia que o paciente faz de manhã, à noite está em casa, 4, 5 dias... está recuperado, lógico que não jogando bola. Então vamos fazer a analogia. As varizes estão para as veias, assim como as cáries estão para os dentes. Interessante. Então façamos a analogia. Eu vou ao dentista, trato todas as minhas cáries. Eu não posso ter cárie de novo? Posso, mas não no mesmo lugar. Então são outras cáries. Então a mesma coisa, no momento em que eu trato as varizes, eu estou tirando as veias doentes. Mas não faz falta? Não, não faz falta porque nós temos reserva. Ele, quando fez a gente, pensou muito bem nas reservas. Uma reserva. Enorme. Nós temos 120 mil quilômetros de vasos no organismo. É muito vaso. 3 voltas... bom, lógico, desde a volta no mundo inteiro. 3 voltas na Terra daria se juntar todos os vasos. Olha isso. É. Uma vez eu ouvi já falar isso aí, eu fiquei mas é isso mesmo. Melhor nem falar quantos metros tem de intestino dentro da gente, vamos ficar quieto. Mas aí o que acontece é isso. No momento em que eu tiro essas veias, o paciente está resolvido, a circulação otimizada, mas se ele não se cuidar, não fizer visitas periódicas, não tomar alguns cuidados, outras veias poderão se transformar em varizes. Perfeito. Então não é que voltam. Essa história de voltar é um folclore que existia há quase 50 anos atrás por conta de técnicas da época. Eu acho que deve existir vários motivos que levam uma pessoa a ter varizes, tanto homens quanto mulheres, né? Mas assim, pessoas que fazem exercícios físicos continuamente, eu já vi pessoas que também têm varizes, porque elas, o que pode estar, um dos motivos que pode levar a esse tipo de coisa?
Então, vamos lá. Antes eu vou responder tua outra pergunta. Se mais as mulheres ou os homens que têm São varizes. 3 mulheres para cada homem. É. Por conta dos hormônios femininos, que são vasodilatadores. Como esse é um problema de dilatação de vasos, certo. As mulheres têm mais. Elas têm gestação, parte hormonal, reposição hormonal, anticoncepcional, salto alto. E a vida que elas levam, que a gente sabe que é mais pesada do que a nossa. Mesmo aqueles que fazem ginástica podem desenvolver varizes por conta da genética. Agora, se a gente fizer assim, tirar a poeira do baú da cabeça e lembrar da biologia no tempo do colegial, nós temos 2 características nas células. Uma é a informação genética, que é o que a gente chama de genótipo. Então, o indivíduo tem informação genética para ter olho verde, simplificadamente falando. Ele pode ou não desenvolver o olho verde, também vai depender de fatores externos. Varizes é a mesma coisa. O indivíduo tem informação genética, mas não necessariamente vai desenvolver. Então, você pode ter pessoas sedentárias que não vão desenvolver, assim como verdadeiros ginastas que vão desenvolver, porém, numa forma mais branda. Maravilhoso, gostei muito. Vamos a mais uma notícia aqui. Olha aqui, gostei. Legal. Paralisia da perfeição. Quando o medo do fracasso nos paralisa. Olha, fracasso a gente tem que aprender a conviver sempre com eles. Haverá sempre fracassos, né? Eu acho que para você conquistar, você vai ter que meio que se encontrar com eles algumas vezes. Mas essa paralisia da perfeição, explica um pouquinho mais sobre isso para nós, Daniel. São pessoas que elas colocam uma expectativa muito grande em atingir um resultado, chegar a algum lugar, às vezes baseado numa comparação, numa pessoa ou em algo que ela fantasia que ela tem que atingir, e por conta disso ela acaba paralisando, ou seja, é uma pessoa que começa a procrastinar para fazer alguma coisa porque ela fica esperando, acreditando que ela precisa chegar na perfeição, e ela cria uma arapuca para ela mesma, né, que a gente fala na terapia cognitivo-comportamental da autossabotagem. A pessoa começa a não fazer nada porque ela tem medo de não atingir essa perfeição, e aí que ela não atinge mesmo e fracassa. Ou seja, o medo que ela tem de fracassar é para onde ela vai quando ela não faz nada. Entendi. Isso aí bom, você acredita que isso daí está mais ligado a alguns tipos também de culturas? Tem a ver com a educação. A educação, porque muitas... Eu vou até falar de novo aqui dos cuidadores, mas deixando claro que quando eu falo do pai, da mãe, não é para ninguém ficar com raiva do pai e da mãe, porque os pais, eles deram o melhor que eles puderam, e às vezes eles reproduzem aquilo que eles receberam dos pais também. Perfeito. Então, quando eu falo dos pais, é assim, eles entenderam que aquela era a melhor forma de educar aquela criança. Tem pais que ficam, por exemplo, falando para o filho aquela história, tirou 10, não fez mais que a sua obrigação. Muitas pessoas ouviram isso. Ou então o filho se esforça para tirar uma nota boa, tirou 8. Ah, mas você poderia ter tirado 9. Você tirou 8, mas o seu amiguinho tirou 9, o outro tirou 10. Então começa-se a desvalorizar os movimentos daquela criança. Quando ela vai crescendo, ela coloca uma expectativa que ela precisa atingir uma perfeição em tudo que ela faz. Só que aí vem a pergunta, o que é a perfeição? O que é você fazer uma coisa de uma forma perfeita? Quem é que faz alguma coisa de uma forma perfeita? Nenhum de nós faz isso, né? E aí a pessoa começa a procrastinar e ela vai travando. Ela não consegue se movimentar, por quê? Ela cria um falso pensamento que é assim, eu vou fazer, só que para eu conseguir fazer isso, falta só mais um curso, falta só ler mais um livro, falta mais uma especialização, falta assistir mais uma palestra. Então sempre ela está buscando
e ela nunca inicia aquele projeto dela. Perfeito. E quanto mais ela procrastina, menos autoconfiança ela vai tendo. Que coisa, hein? E olha, eu gostei muito dessa sua explicação, porque eu conheço algumas pessoas que a gente percebe que ela tem essa ação e reação. Com base no que você está falando. Elas querem completar aquilo, mas elas, na verdade, nem iniciam aquilo depois. Exato, elas não fazem. Então, o que essas pessoas precisam fazer? A primeira coisa é aumentar o foco. Começou a fazer uma coisa, por exemplo, eu escrevi um livro, né? Terminei de escrever agora. Comecei a escrever. E uma regra em editor é assim, tem uma hora que você tem que parar de escrever o capítulo. Por quê? Toda vez que você voltar, vai ter coisa errada no livro. Você vai falar, esse parágrafo eu posso escrever diferente, isso. O livro vai ficar interminável, nunca vai ficar pronto. Então, você tem que fazer aquela atividade, aquele movimento, para um pouco. Vai dar uma volta, vai ler um livro, vai assistir um filme, volta e continua aquilo que você está fazendo. Sabendo, eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo isso com responsabilidade. Eu estou fazendo isso com amor, com dedicação. Segunda coisa que precisa ser feito, começar a trabalhar a autoconfiança. Eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Perfeito. Porque a autoconfiança, ela não vai vir de pensamento positivo. Você tem que executar. Você precisa começar a reunir evidências de que você consegue. Uma pessoa que fica só no mundo da fantasia, talvez ela não tenha repertório para acreditar no potencial dela. Então ela tem que fazer. Não ficou bom, da próxima vez você arruma. Né? Tem um ditado que fala que você constrói o caminho caminhando. Então você tem que ir lá e ir fazendo, se movimentando na vida para você ir vendo os resultados e tendo mais autoconfiança e orgulho da pessoa que você é. Excelente, amei. Tá vendo, gente? Isso aí é, nossa senhora, viu? Ajuda muito a gente se levantar aí. Vamos ver aqui, ó. Novo tratamento pode controlar os sintomas do Alzheimer. Novo tratamento. Kleber, conta pra gente aí. É porque eu olho pra ela, né? Mas não, até porque tem. Parkinson dela não é Alzheimer, pô. Eu tava olhando pra ela, mas dela é Parkinson, não é Alzheimer. Às vezes acontece. Não tem umas coisas assim. Mas, doutor, explica aí, que novo... realmente tem um novo tratamento que dá pra controlar. Tem uma coisa muito importante na ciência, que às vezes a gente acha que a ciência ela é linear. Certo. O acúmulo do conhecimento, ele pode até ser, mas de repente dá saltos. Nós estamos prestes a ter um grande salto nas doenças crônicas. E uma das doenças crônicas que mais se investe no tratamento é Alzheimer, porque Alzheimer é muito incapacitante. A pessoa está fisicamente capaz, mas ela se deteriora porque o cérebro, porque a mente... Sim. E assim, então você vê pessoas com grande capacidade que perdem essa capacidade repentinamente. Então a primeira coisa é você controla melhor os sintomas da doença se você controlar melhor a doença. Entendi. Então a função atual do tratamento é tentar controlar a doença e recuperar as funções que sobraram para que elas se tornem mais ativas. É muito bom comparar com o músculo. Se você tem um músculo que está parado, ele atrofia. Sim. Se você tem um músculo que você está estimulando ele o tempo todo, ele se mantém saudável. Então, parte dessa medicação é preservar o que está saudável e tentar recuperar aquilo que foi perdido. E então, são esses sintomas controláveis que essas novas medicações estão chegando. Não somente tentar controlar aquele processo inflamatório que desencadeia a doença. E esse tratamento, como é que ele faz? Talvez é como se ele motivasse aquilo que está um pouco parado no cérebro da pessoa? Porque você deu o exemplo da musculatura, só para dar um exemplo. Está atrofiada. De tanto você trabalhar ela, você vai estimular. A mesma coisa. De repente o cérebro, a pessoa não está conseguindo ela mesma se autoproduzir uma ação no cérebro. Essa medicação é como se ela estivesse trabalhando aquilo que não se consegue mais naturalmente. Ela consegue resgatar funções que estariam perdidas se ela não tivesse esse tratamento. Com capacidade, com alguma capacidade de reserva. Às vezes está tão bagunçado, aqui o circuito do computador está todo bagunçado, é como se você atenuasse essa bagunça e conseguisse melhorar um pouquinho a circuitaria. Legal. E com isso reintegra algumas funções.
Oi, bacana. Deus ajude que realmente isso chega até um exato, uma coisa... Não, mas Alzheimer, até pouco tempo atrás, não tinha nem como se fazer um diagnóstico firme da causa e tal. E agora já tem... Começa a ter já Que possibilidades. legal. Gente, eu amei demais aqui. Eu acho que assim, cara, tá demais. O nosso programa é muito bom. Com modesta parte a gente fala. Eu agradeço por isso, mais uma vez aqui o nosso querido psicólogo Daniel. Daniel, você deu um show aí de... Muito bom estar aqui, ajudar as pessoas. Tá É sempre um Obrigado, prazer cara. muito grande. Você é muito querido e vai voltar, se Deus quiser, muitas Obrigado. vezes aqui. Doutor Márcio, eu fiquei assim, muito motivado em trazê-lo aqui, o meu programa de novo, tá bom? Mesmo sendo corintiano? Não, eu estou rezando pelo senhor, pela sua conversão aqui, normal, fica obrigado. tranquilo, tá bom? Gostei muito, tá bom? Deus abençoe. Amém. Dani, você é muito querido, tá? Você é uma pérola e nos ajuda muito a pensar mais em ser humano, né? Doutor Kleber, obrigado por tudo aí, senhor. Agradeço. Aulas também que o senhor dá aqui, maravilhosas, tá? Obrigado. Gente, Deus abençoe você. Olha, domingo começa o primeiro dia da Semana Santa, hein? Todo mundo na missa. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha essa música aqui, ó.